Lucas capítulo 5. A Karina ainda veio hoje? O Jota ficou de repouso? Tá certo. Deixou ele de repouso para não precisar ficar de repouso, né, irmã? Glória a Deus, as crianças até 8 anos, né, pastor? Crianças até 8 anos, vão lá aprender. Tem uma lição especial para essa idade. Lucas capítulo 5, versículo de número 27. Lucas capítulo 5, versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos mais uma vez juntos, Senhor Deus. Senhor Deus, nós temos provado quão bom e graciosa é a comunhão dos santos, Senhor Deus. Senhor Deus, nós temos sido acolhidos nessa comunhão, Senhor Deus. Eu tenho sido ministrado nessas comunhões que nós temos aqui, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, que cada irmão agora possa ter o seu coração, a sua mente voltada para a palavra, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, que cada coração agora possa ser preparado para o Espírito Santo para receber da Tua palavra. E que eu, Senhor Deus, tenha sobre mim a sua infinita graça e misericórdia para que eu possa falar aquilo que Tu queres, Senhor Deus. Senhor Deus, quão preciosa é a Tua palavra, quão difícil é proclamar as coisas que são Suas, que são perfeitas, Senhor Deus. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia e eu creio que o Senhor vai nos abençoar hoje, Senhor Deus, para que os corações sejam edificados no poder do Senhor. E é no nome de Jesus que eu suplico e aguardo a tua resposta. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Essa semana nós tivemos aí um culto de adoração, um culto que foi celebrado aqui, né, a despedida da irmã Leone, do corpo, né, porque o espírito já foi ao Pai. Mas foi um culto tocou meu coração. E eu creio que é um momento muito especial. Eu não consegui falar mesmo, talvez eu teria uma palavra para a igreja, mas eu não estava bem mesmo, porque eu me emocionaria facilmente. Mas é tão interessante que eu pensei assim, gente, eu chamei os pastores ali e falei: olha, vocês aproveitam hoje, porque é um tanto de gente que está aqui nunca mais vai voltar aqui, a não ser que o Espírito Santo faça uma obra, não é verdade ou não? Vieram em solidariedade, mas não têm o hábito de estar dentro de um templo de adoração, principalmente de uma igreja evangélica. Então nós temos que aproveitar as oportunidades e anunciar Cristo Jesus. Olha, eu tenho falado e Deus tem me falado, o centro do nosso culto tem que ser Cristo Jesus. As outras coisas não, Cristo Jesus. Então, por que o centro do culto tem que ser Cristo Jesus? Porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por meio dEle, para Ele, por Ele, são feitas todas as coisas. Então, se o universo se dobra diante dEle, quanto mais nós. Eu tenho falado também e observado que nós temos que ter uma paixão pela palavra de Deus, um desejo, uma fome das coisas de Deus. O tempo de oração tem que ser algo profundo na nossa vida. Ah, mas eu não posso ficar o dia inteiro de joelho. Não, mas você pode caminhar orando, você pode fazer as coisas orando, você pode meditar na palavra o dia todo, mesmo estando ali trabalhando, talvez num serviço mais pesado, mas a sua mente pode ir ao trono da graça e pode meditar sobre as preciosidades do Senhor Jesus. Mas por que eu estou falando disso? Porque quando nós nos deparamos com esse texto, nós olhamos com a impossibilidade.
Muitas vezes, as igrejas têm valorizado uma impossibilidade para a medicina e pedido uma cura sobrenatural. E o Senhor responde, quando Ele quer, Ele responde sim. Então a medicina, ela tem o limite, mas o Senhor, Ele não tem limite. O impossível é para Ele. Só que quando Ele efetua uma cura na igreja, essa pessoa continua viva por algum tempo e depois morre. Correto ou não? Mas quando ele salva, talvez a pessoa morra daqui a alguns minutos ou no mês seguinte, mas ela tem a eternidade na glória do Senhor. Então nós temos que valorizar o quê? A salvação e não a cura física. Nós oramos para a irmã Leone ser curada, nós oramos, mas Deus resolveu, na sua infinita glória, sabedoria, soberania, falar: não, milagre maior eu quero fazer na vida dela, eu quero recolhê-la na glória do Senhor. Então Ele deixou de fazer um pequeno milagre, que é a cura, e fez um grande milagre, que foi o quê? A entrada dela na mansão celestial. Então eu quero que vocês estejam muito mais atentos à salvação do que às curas, os milagres que o Senhor faz. Olha, quando nós estávamos, se nós voltássemos um pouquinho aqui no capítulo 5, versículo 1, nós vamos entrar aqui naquele texto que chama Pesca Maravilhosa. É interessante, nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus falou: lança a rede. Pô, não, já lançamos, lança de novo em tal lugar. Foi lá lançar, não conseguia nem puxar a rede. Olha que coisa linda, pegaram muito peixe. Mas e aí, esse peixe apodreceu, foi negociado, acabou, tá? Mas o que ficou aqui? Que Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor, e que ele era o quê? Um pecador. Aparta-te de mim, porque sou pecador. Então qual a obra maior que foi feita aqui? Os peixes que em abundância foram apanhados, ou Pedro reconhecer que Jesus é o Senhor e ele é um miserável? E é interessante que ele reconheceu, e depois o Senhor falou: bem, que eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens. Então eles arrastaram os barcos e seguiram a Cristo Jesus. Na sequência, nós temos a cura de um leproso. O leproso queria ficar limpo, e Jesus falou: eu quero que você fique limpo. Ele foi purificado da lepra. Maravilhosa a cura? Maravilhosa. Mas ela para aqui, não é verdade? Depois a cura de um paralítico em Cafarnaum. Eles levaram ali um paralítico, juntaram ali naquela maca, 4 amigos ali, não conseguiram entrar, porque onde Jesus estava, aglomerava mesmo. E eles fizeram um buraco, vamos dizer, na laje, né? No nosso tempo a gente chama de laje. E desceram aquele pecador. Interessante que Jesus olhou para ele e falou: os teus pecados estão o quê? Perdoados. Jesus foi onde? Na cura da paralisia? O que é por um tempo? Não, ele foi na cura eterna, que é libertação dos pecados. Aí o povo começou a acusar: quem é esse, né? Quem é esse para purificar pecados? Ele falou: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para purificar dos pecados, levanta, toma teu leito e anda. E aquele homem então levantou, ficou de pé, tomou o leito e andou. E é interessante que agora ele chega e vê um publicano. Quem era o publicano? Um cobrador de impostos. Dá até arrepio na gente, né? Impostos, coisa que mais tem no Brasil, né? Essa camisa aqui, paga o imposto para plantar lá o algodãozinho, depois paga o imposto para beneficiar o algodão, depois paga o imposto de novo para pôr na confecção, depois paga imposto para pôr na loja, depois paga imposto para vender. A gente paga 10 impostos, né, no mesmo produto. Então lá tinha também os cobradores de impostos. E qual que era uma das características daquela época? Cobrar a mais. Ficar de tucaia. Eles ficavam com a banca onde passava o fluxo de pessoas, né? Conforme a mercadoria parava: ó, isso aqui tem que passar tantos por cento, isso aqui tem que dar tanto. E normalmente eles abusavam. Então o povo dizia o quê? Cobradores de impostos é escória. Nós não devemos amar. Os fariseus não aceitavam nem conviver com eles. E quando eram judeus ali, é considerado traidor, né? Eu quero falar para você uma coisa. Nós temos que entender que Jesus Cristo está sobre todas essas coisas. Não há nada, não há nenhum limite para Jesus operar em uma vida. Talvez você tenha orado por alguma pessoa há anos, talvez um filho, um cônjuge, um amigo, uma mãe, um pai, para que ela se converta ao Evangelho. E você tem estado frustrado com isso.
E a gente fica mesmo, porque nós queremos a resposta, né? Nós temos o desespero de um querido nosso partir sem Jesus. Porque o desespero é eterno, não é verdade ou não? Para essa pessoa que parte sem Jesus. Mas eu quero dizer para você que Jesus está vivo. E Ele ainda é Salvador. Ele ainda não voltou como juiz, mas Ele voltará como juiz. Ali não haverá o quê? Chance mais. A porta da graça então se fecha. A mão de misericórdia é recolhida, e agora é a mão da ira sobre os que não estão em Cristo Jesus. Mas o que nós podemos aprender aqui? Primeira coisa, Jesus vai até Levi. Normalmente, nós temos a tendência de falar assim, olha, eu vou aproveitar a minha vida, né? Quando eu for mais velho, eu vou a Jesus. Primeiro eu vou aproveitar os deleites da vida, eu vou colocar a minha vida para que a minha carne sinta-se satisfeita. Quando eu ficar mais velho, não é meu caso não, gente, eu estou fazendo como se eu tivesse mais novo, né? Mas, na verdade, você não pode ir a Jesus. Porque quando nós estamos envolvidos nos nossos pecados, nós estamos deleitando neles. Olha, se um jovem hoje está numa festa, onde lhe é proporcionado bebida, drogas e sexo, e ele não está em Cristo, senão, se ele estivesse, ele não iria, né? Você acha que ele vai querer sair disso? A carne dele gosta da bebida, a carne dele gosta da droga, que dá um barato, né? E depois o sexo, que é hoje desejado e sem qualquer compromisso bíblico. Você acha que ele tem força para ir a Cristo Jesus? Não. Se ele não for tocado de alguma maneira pelo Espírito Santo de Deus, ele vai cada dia se mergulhar mais e mais. E esse publicano estava ali, totalmente satisfeito, talvez, no seu trabalho. Poderia até haver um vazio no coração dele, mas ele não sabia onde encontrar o preenchimento. Mas Jesus vai até ele. Meus irmãos, Levi não foi assim até Jesus, mas sim o contrário. Jesus foi a ele, como Jesus foi a Paulo. O jovem rico, ele foi a Jesus, mas ele saiu sem Jesus. Zaqueu, ele não queria Jesus, ele queria conhecer quem era esse Jesus, ele queria ver Jesus. Mas Jesus o chamou. Desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Diz a palavra que ele desceu com alegria e recebeu Jesus na sua casa. E foi ministrado pelo poder do Senhor e se arrependeu dos seus pecados. Levi estava fazendo o que lhe era peculiar, na coletoria, cobrando impostos. E é interessante, Levi estava morto nos seus delitos e pecados. Meus irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Só existe duas situações para um homem e uma mulher nesse mundo. Ou ele está em Cristo, ou ele está morto nos seus delitos e pecados. Não existe uma terceira posição. Ou ele é filho do Senhor e servo do Senhor, ou ele é servo de Satanás. Ah, mas eu não sou assim, eu não tenho Cristo, mas não sou assim. É assim, sim. Porque se você partir agora sem Cristo, é para lá que você vai. Ser lançado no inferno com o diabo e seus anjos. Mas em Cristo Jesus, se você partir agora, o seu espírito vai ao Pai. Ainda que o seu corpo volte ao pó. Até o dia da ressurreição final. E você se deleitará em Cristo Jesus a partir de agora. Mas é interessante que agora precisava de uma reação desse homem. O Senhor deu uma ordem para ele. Segue-me. Isso é um imperativo, é uma ordem. Precisava de uma reação agora. A reação de um homem endurecido ou um homem que creu naquele que o chamou. Interessante que o Senhor quis dizer, Levi, ou Mateus, que é o mesmo, né? Pare com tudo, porque eu tenho para você algo infinitamente melhor. Agora pensa, normalmente os publicanos eram homens de poder aquisitivo. Zaqueu era um maioral. Imagina você parar com tudo que você está fazendo. Talvez que você se capacitou durante tantos anos. Os cursos que você investiu, dinheiro nos cursos, tempo, longe da família,
E o Senhor chega e fala: segue-me. Agora eu preciso de uma reação. Porque Jesus está dizendo: é hora de mudar o curso da sua vida. Eu serei o seu Senhor. Meus irmãos, a vida eterna, Cristo, estava dando uma ordem a um homem que estava morto em seus delitos e pecados. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos tentado agradar a Jesus da nossa maneira. Mas nós só agradaremos o Senhor Jesus quando nós tivermos um coração quebrantado e contrito, submisso à sua vontade, e que passamos a viver então em obediência, pela obra restauradora que Ele faz em nosso coração. Somente Jesus poderia preencher o coração de Levi ou de qualquer um de nós. A pastora pregou aqui no velório da irmã Leone: coisas são coisas, e vida é o mais importante. Nós temos invertido esse valor quando nós nos distanciamos da palavra. Nós temos valorizado as coisas e desprezado as vidas. Nós não olhamos para o lado. Meus irmãos, eu tive uma experiência nesses últimos 17 dias dentro da UTI, todos os dias, cedo e à tarde, cedo e à tarde. Raras vezes eu falhei, principalmente nos últimos dias. A minha mãe estava passando momentos difíceis. Mas enfermeiros ali estão passando momentos difíceis e sem Deus. Médicos ali estão passando momentos difíceis e sem Deus. Aquelas pessoas que preparam alimento, que prontamente vão levar o alimento aos enfermos, estão passando problemas difíceis. Aqueles porteiros que abrem a cancela estão passando momentos difíceis. Mas o nosso coração se endurece de tal maneira que nós queremos o foco naquela pessoa que a gente ama e não olhamos para o lado. Enquanto minha mãe esteve ali com seus 80 anos de idade, pessoas mais jovens entraram e saíram mortas antes dela. E a igreja talvez não intercedeu por essas pessoas. Nós temos lá, eu pedi oração agora há pouco pela Marcela que está lá. Numa situação muito difícil, 32 anos, mãe de um filho que deve ter 20 e poucos dias. E ela só sai de lá se o Senhor operar um milagre. E nós estamos o quê? Comendo bem, passeando muitas vezes, vindo a um culto, saindo do culto, comendo mais, dormindo muito, mas nós não temos tempo de pensar na situação do Cristiano, doutor Cristiano, que é um advogado, marido da Marcela, que são nossos irmãos em Cristo, e nós não temos o quê? Orado por eles. Então, o reino de Jesus não é dessa terra. E nós estamos tão envolvidos com essa terra que nós não avançamos com o reino de Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para os lados. No sábado, eu fiquei meio perambulando por aí, eu fui no velório lá, municipal, falei, eu vou ver se tem alguém com a dor que eu estou, né? E eu cheguei lá, tinha um homem de 52 anos morto. Pouquinhas pessoas, e quando eu vejo um senhorzinho muito velhinho, falou, você é o Pedro Luiz, eu já trabalhei para o seu pai. E aí eu pude consolá-lo, conversamos, eu tive um tempo ali com ele, porque eu compreendo um pouquinho do que ele está passando. Eu acho que ele está passando mais que eu, porque ele está enterrando um filho, não é verdade ou não? Mas aquele homem, já encurvado na sua idade, o cabelo dele parecia uma paina, né? O meu ainda tem uns 4 fios pretos, mas o dele era uma paina. Mas que coisa mais linda, não é verdade ou não? Aquele homem estava ali, firme, no momento de dor, no momento de dificuldade. Eu pensei, por que nós, igreja, não estamos aqui? Que lindo foi aquele culto aqui, foi lindo, né? Por que nós não estamos lá também? Sábado à tarde, não, eu quero ir para o clube. Deitar, passar um bronzeador e tomar sol.
Ou então eu vou no cinema assistir Os Vingadores, coisa de louco. Misericórdia, até arrepio. Tem crente tirando foto com os Vingadores agora. Deve ser bíblico, né? Não, isso aí foi coração duro aqui do irmão, não é bíblico não. Meu reino não é desta terra. O Senhor faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Qual é o alívio que o Senhor dá se Ele vai colocar um jugo sobre nós? Ele vai falar: olha, tire esse jugo do mundo e coloque o meu, porque o meu é leve e suave. O jugo desse mundo nos faz o quê? Ter que ter uma roupa que mostre para as pessoas que nós estamos bem. Temos que ter uma casa bem acabada para mostrar que nós estamos bem. Temos que ter uma posição no nosso trabalho, uma promoção para dizer que nós estamos bem. Nós vivemos mostrando para os outros que nós estamos bem, quando na verdade nós não estamos bem, porque nós não temos a Cristo muitas vezes. E o Senhor fala: olha, venha a mim, venha a mim. E o que quer dizer isso? Se converta a mim, tenha uma vida na minha presença. Então a proposta dele foi, no imperativo: segue-me. Você está sobrecarregado por sua falência espiritual. Venha até mim. Você está pronto para a condenação eterna, mas eu estou aqui para fazer isso mudar agora. Nós não pensamos na eternidade. Se nós amássemos a eternidade, nós não viveríamos como se Jesus nunca fosse voltar. O Senhor voltará para todos aqueles que amam a sua vinda. Não é querer que Jesus volte para os meus problemas se acabarem. É querer que Jesus volte, porque eu amo tanto nessa terra, porque eu quero amar muito mais nos céus. Eu não consigo viver sem Ele aqui nessa terra, e eu quero viver com Ele por todo sempre lá no céu. Meus irmãos, nós estamos cansados das nossas tentativas de oferecer boas obras e a religiosidade para obter a salvação. Quanta diferença você pode fazer no local que você trabalha, se você seguir a Cristo Jesus? Quanta diferença você pode fazer num hospital, acompanhando alguém que está na dor, ou mesmo você sendo o interno? Quanta diferença você pode fazer, porque você tem a Cristo. Então você tem tudo. E nós não temos feito diferença, porque talvez a nossa vida espiritual esteja o quê? Frágil, fraca, porque nós não temos vida com Deus. Nós não conseguiremos oferecer nada para o Senhor se nós não estivermos nele. Diz a palavra: ele se levantou, dispôs, disposição. Nós temos disposição para trabalhar, não é? Amanhã, segunda-feira, começa a jornada. Despertador, roupa no jeito, material de trabalho no jeito. Mas será que nós temos a mesma disposição em servir ao Senhor? Será que a nossa disposição em servir ao Senhor, será que nós estamos pensando já, olha, vai acabar o culto daqui a pouco, mas amanhã eu estarei no meu trabalho, mas eu quero servir a Cristo mais que tudo. Eu vou até já preparar hoje à noite, né, alguns textos, eu vou buscar aqui para que Deus me encha, eu vou buscar em oração, porque amanhã eu quero ser uma diferença, eu quero estar disposto a seguir a Cristo, eu quero com o coração alegre em seguir a Cristo, eu quero com o coração cheio de vontade de fazer a vontade de Deus. Será que é isso? Será que é assim que a gente dorme? A gente vai para a nossa cama hoje, será que é assim, com essa disposição? E amanhã, quando a gente acorda, a gente glorifica a Deus. Você já viu o cara abrir a janela, está nublado, e falar: hoje está feio. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, não é? Pode estar cinza, preto o céu, glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, regozijemo-nos nele. Diz a palavra agora que ele se levanta e ele deixa tudo. Isso aqui é o posicionamento de quem rompeu com o passado. Lembra de Eliseu?
Eliseu estava lavrando, estava na junta de boi, lá no 12º boi ali, né? Elias jogou o manto sobre ele, ele entendeu que era o chamado do Senhor. Ele falou: eu vou despedir dos meus pais e volta. Ele despediu dos pais, ele foi, despediu rapidamente, pegou ali o boi, matou, fez um churrasco para a turma e falou: olha, agora é outra vida. Agora eu não preciso mais do boi para lavar, porque agora eu vou deixar tudo por Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos tanto apego nas coisas. Ontem a minha irmã me ligou e falou: olha, eu tenho pertences aqui da mãe, o que o senhor quer que eu faça? Eu falei: o que for da minha parte, procure alguém que não tem, entregue para alguém que vai ser útil. Da minha parte, eu não posso decidir tudo. Eu não vou me apegar a coisas. Eu não vou. Eu não posso. Eu já fui muito moroso em obedecer ao Senhor. Eu não posso mais perder o tempo. Eu preciso obedecer ao Senhor. Deixar tudo. Quer dizer que ele estava tomando uma decisão que seria irrevogável. Ele tinha convicção de que Jesus era o Senhor. Ele tinha convicção de que ali haveria perdão de pecados, uma nova vida, uma vida totalmente para a glória de Deus. E ele encontrou aquilo que ele não encontrou a vida toda cobrando impostos, com todo o dinheiro que ele tinha, e não conseguiu preencher o seu coração. Mas agora ele estava diante daquele que pode preencher os corações. E ele deixa tudo e segue a Cristo. Meus irmãos, nós precisamos seguir a Cristo. Não como os fariseus seguiam para tentar prejudicar ou tentar questionar. Mas nós precisamos dar a nossa vida por Cristo Jesus. Nós precisamos obedecer em tudo aquilo que Ele requerer de nós. Porque é infinitamente melhor seguir a Cristo do que ter todas as coisas que o mundo pode nos dar, que são transitórias e passageiras. E ele prossegue. Diz a palavra agora que ele vai, versículo 29, então lhe ofereceu Levi um grande banquete. Havia ali uma alegria no coração deste homem, alegria da salvação que só Jesus pode produzir. Meus irmãos, a maioria da igreja batista do Kennedy, se tiver um conserto e um acerto com Cristo Jesus, ninguém nos segura. Nós não vamos avançar só por dentro do Kennedy, nós vamos avançar por outros continentes com a palavra de Deus. Porque é muito forte. Olha aqui, vocês já viram as mães prepararem festas? Já viram? Festa de 1 ano, festa de 1 ano e 6 meses, festa de 2 anos, festa de não sei o quê, formou no prézinho, formou no 3º ano, 4º ano, 5º ano, tudo é festa. Mas você já viu nós celebrarmos a conversão de alguém? Este homem deu um banquete, e é interessante que esse banquete estava um banquete cheio de alegria, mas ao mesmo tempo com desejo de notificar as pessoas que há um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. Então, quem tem a riqueza do Evangelho dentro de si, não consegue ficar com ele só para si. Porque normalmente um tesouro na terra, quando as pessoas acham, elas escondem, não é ou não? Isso. Mas o tesouro da salvação não consegue ficar só com você. Porque o sangue do Cordeiro pode salvar toda a humanidade. Quantas vezes ela existir? Todo mundo. Ele tem poder para isso, o sangue do Cordeiro. Não vai, serão poucos, porque a palavra diz. Mas o tesouro da salvação você pode oferecer, porque dá para todo mundo. E é interessante que esse homem entende isso. Há uma alegria no coração dele. Há um desejo no coração dele. E diz a palavra que ele ofereceu um grande banquete em sua casa. E quem que ele convidou? Os seus amigos. Quem eram? O povo da igreja. Já viu festa da igreja? Aleluia, aleluia. Né? Não, ele convidou os outros pecadores. Ele convidou os outros publicanos.
Ele queria que aquelas pessoas tivessem a novidade que ele teve. Ele queria compartilhar daquilo que tocou na vida dele e mudou a vida dele por todo sempre. E nós precisamos aprender isso. Nós vamos fazer uma festa só de crente. Então traz lá um violão, não é? Bastante carne, não é? Vamos comer e vamos cantar em espírito e em verdade. Mas e o pecador? Ele está indo para o inferno. Por isso que eu falo que as igrejas hoje parecem clubes. Porque nós não saímos para a porta afora. Mesmo quando nós estamos nas nossas casas, é só o povo da igreja. Eu queria que você entendesse isso. Na rua Ouro Preto, onde eu moro, tem 2 igrejas. E tem 2 pontos de prostituição. Eu não sei se é homem ou mulher, se é travestido ou se é uma mulher mesmo. Mas pelo menos 4 pessoas ali, totalmente sem Cristo, trabalham todas as noites ali, no meio de 2 igrejas. E eu sei que nessas igrejas normalmente tem algumas celebrações de festa e com comida. Eu não tenho notícia de que aquelas pessoas foram convidadas. Porque nós estamos celebrando nós mesmos. Mas esse homem, esse recém-convertido, ele celebrou Cristo. E por saber que Cristo é um tesouro incalculável, não dá para descrever, ele chamou os pecadores e publicanos para estar com ele. Meus irmãos, Cristo sentado à mesa com pecadores. Escândalo para quem? Para os fariseus. É interessante que o coração de um pecador arrependido queria celebrar a salvação. E o coração daqueles religiosos, como alguns de nós que estão aqui dentro hoje, queremos passar um ar de santidade, mas nos computadores cheios de pornografia, nos armários da casa cheios de bebida alcoólica, talvez até alguma trouxinha de tóxico, coberto de mentira no dia a dia, idolatria, roubo, a religiosidade faz com que a gente vá condenar com quem foi conversar com aquela prostituta, com alguém que foi na casa de um pecador terrível. E Jesus estava lá, e os fariseus estavam ali para fazer justamente isso, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ah não, eu só faço festa com o irmão da igreja. É? Vai para um convento então, né? Porque você foi chamado para ser sal lá fora, para ser luz onde há trevas, não para ficar recolhido. Os que se julgam justificados em suas obras têm esse costume de julgar, porque eles se julgam muito bons, que eles alcançarão a salvação por observar leis, por justiça própria. Então eles condenam quando o outro vai. Os que entendem que Jesus é um impostor. Há muitos no nosso tempo que entendem que Jesus é um impostor. Os não misericordiosos. Todos os fariseus eram assim? Não. Todos os escribas eram assim? Não. Mas só que esse tipo de pessoa que fica na porta, impedindo de entrar, tem uma palavra para eles em Mateus 23. Eu queria que você fosse até lá. Mateus 23.
Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, homens de justiça própria, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízos muito mais severos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, fazer fiéis, fazer fiéis, uma vez feito, os tornar filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vamos para o 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele sempre foi firme na sua palavra. Não existe essa de aliviar. Onde há erro precisa de um conserto. É Cristo Jesus. E ele termina dizendo, versículo 31, Lucas 5. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É interessante que a necessidade da igreja deveria ser levar o evangelho a quem está morto pelo pecado. E nós temos deixado isso passar. Nós não temos feito como deveríamos, com excelência, o levar a mensagem da cruz. O Senhor veio para buscar perdidos mesmo. E atrás dos perdidos que nós deveríamos estar com essa mensagem maravilhosa, que é a mensagem que Jesus Cristo pode salvar o pior dos pecadores. Nós temos toda a mensagem. Nós temos aquilo que pode transformar a vida de um homem, não só nessa terra, mas por toda a eternidade. Mas nós estamos tão comprometidos com nós mesmos, que nós não temos o quê? O tempo, nós não temos o desejo, nós não temos a disposição de avançar com o reino de Deus. Essa deveria ser a necessidade da igreja. Deveríamos chorar pelos que se perdem. Deveríamos ter angústia no nosso coração, deveríamos agonizar pelos que estão sem Cristo. Nós agonizamos porque não temos uma casa, porque não temos um carro, porque não recebemos um presente, porque não recebemos um agrado, porque não falaram o nosso nome no microfone. Nós agonizamos por isso, nós devíamos agonizar por outras coisas, porque pessoas estão morrendo sem Cristo. E nós deveríamos estar agonizando em oração por essas vidas. Quantas pessoas que você conhece, que são do seu convívio, estão sem Cristo Jesus? E por que nós estamos tão duros a ponto de não olhar para essas pessoas? Talvez porque nós não sejamos salvos ainda. A prioridade de Jesus era ensinar, salvar e mostrar quem é Deus para as pessoas. Quais são as suas prioridades? Quais são os seus desejos? Meus irmãos, a vida se encerra no tempo que você não espera. Você pode partir ainda hoje, eu posso partir ainda hoje. E o que você tem feito? Para quem será? Lembra daquele homem? Ele teve uma colheita maravilhosa. E ele falou, como é que eu vou fazer? Já sei, vou derrubar os celeiros velhos, vou fazer novos celeiros, vou guardar toda essa colheita e vou viver regaladamente a vida. Mas a palavra do Senhor veio dizendo, louco, esta noite pedirão a
tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O que você tem preparado, para quem será? Para quem será? Eu queria que você pensasse muito sobre isso. Eu queria que você estivesse buscando na palavra do Senhor, estudando esse texto. Estuda com carinho, Deus vai te falar muito mais do que falou hoje. Deseje as coisas de Deus, deseje a eternidade em Cristo. Lute com esse texto, fala, Senhor, eu quero aprender mais, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou lutar com esse texto. Faça isso. Deus vai mudar a sua história no nome de Jesus. Amém? Vou te convidar a ficar de pé, chamar a Karina aqui. Karina, vem aqui para a gente estar orando pela sua vida. Quiser trazer a cadeira, irmã? Não precisa assim, não? Não está nessa. Meus irmãos, Karina, se Deus permitir, até na quarta ou quinta, deve ter o Otto aí, né? Então nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, porque nós sabemos que muitas vezes nós estamos muito tranquilos com as coisas, né? Mas não são assim. Sem Deus, até as tarefas mais fáceis são impossíveis de ser realizadas. Né, doutor Maurício? O senhor não falou uma vez lá, coisa que o senhor está acostumado e não ia, né? Então Deus teve que botar a mão, não foi isso que o senhor me explicou? Testemunho? Para nós também serve assim. Está tudo certinho, graças a Deus. Mas ela precisa da misericórdia de Deus. A Wanda Maria também precisa. Oração por sua sogra. Maravilha, orando pela sogra. Isso é cristão, tem que fazer. Guilherme, Marcela, o senhor Vitor, né? Que está na casa de apoio, o irmão dele. É o Luiz, né? Vamos orar. Senhor Vitor, vem cá. Chega aqui, senhor Vitor. Vamos orar pelo seu Vitor, está na nossa casa de apoio aqui. Essa igreja o abraça, não é verdade ou não? Coisa linda isso aí, gente, coisa maravilhosa. Não conhecia até hoje à tarde, agora eu tenho o privilégio de conhecê-lo, já conversamos um pouquinho. Também teve perdas aí, em dezembro, né, do ano passado, teve perdas também, terríveis. Mas Deus é Deus, no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te adorar e te bendizer, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor Deus. Nós temos aqui, Senhor Deus, que te louvar sempre, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. A sua misericórdia, Senhor Deus, ela é tão grande, muitas vezes a dureza do nosso coração não deixa reconhecer, Senhor Deus, que o Senhor tem sido extremamente generoso para conosco. Senhor Deus, eu quero apresentar aqui a vida da Helena, Senhor Deus, e do Guilherme, o sogro, né? Da Marcela, Senhor Deus, do seu Luiz, Senhor Deus. Mas eu quero apresentar aqui também a vida do seu Vitor, no nome de Jesus, Senhor Deus, que a Tua bênção venha sobre a vida dele, que o coração dele esteja tranquilo na Tua presença, Senhor Deus, que ele possa estar esperando somente no Senhor, no nome de Jesus, que o coração dele possa ser tomado com o poder do Seu Santo Espírito. Senhor Deus, nós temos a nossa irmã aqui, que tem sido tão valorosa aqui no nosso meio, tem nos acompanhado, nos ajudado em momento de dor, de tristeza, mas agora, Senhor Deus, ela precisa da sua direção, Senhor Deus. Pela medicina, o projeto já foi feito, por ela, pelos cuidados que ela teve, mas nós queremos o cuidado do Senhor em primeiro lugar, Senhor Deus. Eu peço a bênção do Senhor e que ela tenha um parto, Senhor Deus, abençoado, que o Otto venha, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, e que lá na frente, Senhor Deus, o dia que o Senhor preparar, que ele possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Abençoa também a vida do Jota, Senhor Deus, dos pais desse casal, Senhor Deus, que todos eles estejam esperançosos no Senhor. Senhor Deus, no nome de Jesus, mais uma vez, visita a Marcela naquele leito de enfermidade. Senhor Deus, que haja o poder do Senhor ali, Senhor Deus. Senhor Deus, que essa igreja aqui seja uma igreja verdadeira, Senhor Deus, que ame a Tua palavra e a Tua presença, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, que cada coração aqui essa semana tenha um desejo, viver para louvor da sua glória, Senhor Deus. Senhor Deus, tira do nosso coração tudo aquilo que tem nos atrapalhado a ter uma vida na Tua presença. Tira do nosso coração tudo aquilo que tem
nos deixado à parte da Tua palavra, Senhor Deus. Nos envolva cada dia mais com a Tua verdade, Senhor Deus. Que os nossos corações possam estar prontos, Senhor Deus, a trabalhar na Tua obra, a viver para louvor da Tua glória, a falar de Cristo Jesus, mas principalmente a viver Cristo Jesus. Senhor Deus, que essa igreja caminhe em santidade, que ela receba do Senhor a instrução diária para caminhar segundo o Teu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus.